Amados irmãos e irmãs, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre Escatologia Bíblica, o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos, na classe de adultos, o comentário do pastor Alinaldo Renovato, e a lição de número 10, que nós estamos estudando no próximo, ou estaremos estudando no próximo domingo, tem por título Milênio, um tempo glorioso para a Terra. E o texto áureo se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz assim o texto sagrado: que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal da testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A verdade prática: o mundo conhecerá o reinado de Jesus durante o milênio. Será um tempo de paz, harmonia, jamais visto. Muito bem, meu caro irmão, minha irmã, nós estamos apenas começando o nosso programa. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui preparando-nos para o debate, para dar início à nossa conversa. Continue conosco, voltaremos em seguida. Amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para estudar hoje a lição de número 10 deste trimestre, que tem como título Milênio, um tempo glorioso para a Terra. Temos estudado na lição anterior a respeito da vinda de Jesus em glória. Então é importante a gente chamar a atenção com relação a essa questão do milênio. Primeiro, essa palavra milênio é uma palavra que significa 1000, né? E ela se refere no contexto bíblico, escatológico, a um período de 1000 anos em que Jesus vai reinar aqui na Terra, literalmente. E este período do milênio, nós cremos que vai acontecer depois da vinda gloriosa de Jesus. Então nós somos defensores da visão pré-milenistas, né, que Jesus voltará com poder e glória para poder livrar Israel da perseguição do anticristo, por fim a grande tribulação, e iniciar o seu reino milenial. Existem outras correntes teológicas, como o amilenialismo, que não acredita que haverá um reino de 1000 anos aqui na Terra. Não acredita que esse período de 1000 anos é literal, né? Eles acham que é figurado. E existe também os pós-milenistas, que acredita que o milênio seria apenas uma era de prosperidade que duraria 1000 anos, né? Eles acreditavam, essa corrente começou a ficar forte por volta do século XIX, em que eles declaravam que o retorno de Cristo se dará após o milênio. Então, aí, devido a tanta prosperidade econômica, financeira, o positivismo, o iluminismo, muita gente empolgada com tantos avanços da ciência, então achava que já estavam no milênio e que Jesus só vinha depois disso aí, mas depois que estourou aí as grandes guerras mundiais e tantos problemas da humanidade, essa interpretação perdeu força, e a interpretação mais defendida hoje em dia é a interpretação pré-milenista, que acredita, ela se fundamenta na interpretação literal das profecias, né, presentes no Apocalipse, mas também inúmeras profecias messiânicas no Antigo Testamento, de que realmente Jesus governará aqui na Terra, vai ser um reino literalmente 1000 anos. O reino milenial de Cristo aqui na Terra também foi predito por Daniel, no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, lembrando aqui aquela visão que Nabucodonosor teve daquela grande estátua que representavam vários reis, vários reinos humanos. E a palavra de Deus diz em Daniel, capítulo 2, versículo 34, para
introdução aqui da nossa lição de hoje, capítulo 2, versículo 34, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro e o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. E essa pedra que cresceu, ela simboliza o rei Jesus, o reino milenial de Jesus, que ele vai reinar literalmente 1000 anos aqui na terra, mas ele, depois desse período de 1000 anos, ele vai continuar reinando nos novos céus e na nova terra. Então, professor Zé Roberto, esse 1000 anos em que o Senhor Jesus vai governar aqui na terra, também ele vai restaurar, porque a queda, Deus criou o homem perfeito, Adão, Eva, colocou lá no jardim do Éden, natureza perfeita, homem perfeito, e infelizmente com a queda estragou muitas coisas, e nenhum reino humano até hoje conseguiu ser um reino de perfeita justiça. Então Jesus ele vai implantar o seu reino aqui na terra para trazer a verdadeira justiça e até mesmo restaurar a terra e a natureza. Isso mesmo, pastor Fábio. O primeiro ponto da lição trata sobre o reino milenal e realmente esse ponto 1.1 fala sobre a restauração da terra. E o período do milênio será um período no qual nós testemunharemos um governo perfeito, um governo pleno, e será uma demonstração de que Jesus é aquele que é capaz de governar com justiça, com retidão, com equidade. Nós vemos que todos os projetos humanos fracassaram. Já estudamos aqui em lições anteriores, em aulas anteriores, que Deus colocou o governo na mão dos homens. Isso está lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, sendo que o homem nunca conseguiu levar adiante, ter êxito em seus governos. É o que nós temos testemunhado, muito embora nós sejamos, ou mesmo que sejamos defensores da democracia e reconheçamos a sua importância para a sociedade, somos contra todo e qualquer governo unilateral, ditatorial, tirano. Então, a democracia, inclusive, é permissão de Deus. Deus permite que os homens dialoguem na tentativa de encontrar seus caminhos, ainda que fato é que o ser humano ele é incapaz de encontrar a melhor forma de governar e de resolver a situação e os problemas da humanidade por causa da sua condição de queda, por causa da sua condição de pecado. No entanto, a aula de hoje, que trata a respeito do milênio, será uma demonstração daquilo que Jesus irá fazer depois que ele vier reinar. Então nós oramos, quando nos referimos à oração dominical, que está lá em Mateus, e a gente diz assim, venha a nós o teu reino. Então essa é a expectativa da igreja e é a expectativa de todos aqueles que aguardam um governo justo, um governo pleno, um governo perfeito, e que se dará no período em que Jesus haverá de vir. Inclusive será um momento, nós vamos ver ao longo da aula de hoje, será um momento no qual o próprio habitat, a própria natureza passará por um processo de restauração. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, que a natureza geme. Nós vemos hoje também muitas catástrofes, enchentes em alguns lugares, secas intensas, e tudo isso é resultante da condição de pecado e de queda do ser humano, que acaba atingindo direta e indiretamente o habitat no qual ele está vivendo. Então, nós aguardamos, temos a esperança, a expectativa deste momento, quando Cristo virá em glória, que foi o assunto que foi estudado na semana passada na Escola Bíblica Dominical, e quando o Senhor virá para reinar. O ponto 1.2, pastor Fábio, fala a respeito deste período, dizendo que a terra será governada por Jesus. Então, de fato, o milênio será um governo teocrático, né? Será um governo no qual Deus estará reinando no meio dos homens. É verdade. Pastor Zé Roberto, Deus, ele é o grande rei. Inclusive, a gente estudou na lição passada que quando Jesus vier,
montado no cavalo branco, com poder e grande glória, vai estar escrito na coxa dele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele virá para reinar. Tópico 1.2, a terra será governada por Jesus. A gente vê aqui na leitura bíblica em classe, no versículo 4, que é Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que no final diz assim, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está falando aqui dos mártires da tribulação que vão ressuscitar para reinarem com Cristo ao lado de Jesus durante 1000 anos. Também no versículo 6 da leitura bíblica em classe, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, lá no final diz, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, Jesus é quem será o rei desta terra. O livro de Zacarias fala muita coisa a respeito da volta gloriosa de Jesus, estudamos domingo passado, como também fala sobre o milênio. E em Zacarias capítulo 14, no versículo 9, fala, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Então, Jesus reina. Nenhum rei neste mundo terá capacidade de ser tão bom, de ser um reino de tanta justiça, de tanta coisa boa, como será no reino milenial, porque Jesus é quem vai estar reinando, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Todos os reinos deste mundo são efêmeros, mas o reino de Cristo é eterno e vai abranger todos os países. Todos terão que se prostrar, reconhecendo o senhorio do Rei dos Reis. Mais uma vez, quero lançar a mão aqui de Daniel, capítulo 2, profecia aqui do livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, diz o texto sagrado, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Deus tem promessas para Israel, Deus tem promessas para a casa de Davi, para os descendentes de Davi, de que o reino de Davi ele não vai ter fim. Ele deu uma pausa ali, mas para poder completar a plenitude dos gentios, a era da igreja, mas depois Jesus vai reinar aqui na terra e vai reinar com os seus santos. Inclusive, há várias indicações bíblicas que também o próprio Davi vai ocupar uma posição de destaque neste reino, ao lado de Cristo, ali em Jerusalém, que será a capital deste reino. Então nós cremos que Jesus fará, temos certeza que ele fará o reino melhor que já existiu aqui na face da terra. Muito bem, meus queridos telespectadores, já chegamos ao final deste primeiro bloco do nosso programa. Vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para continuarmos o debate da nossa lição de hoje. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje estamos estudando a 10ª lição, tema da lição do próximo domingo, que nós vamos estudar a respeito do milênio. E ponto 1.3 da nossa lição diz que Jerusalém será a capital do mundo. Muitas pessoas visitam Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, a cidade sagrada, mas no milênio a Jerusalém terá um papel fundamental. Isso porque, conforme está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 2, versículo 3, diz assim o profeta que viveu 700 anos antes de Cristo. Ele diz, e virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos. E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Portanto, as nações reconhecerão
durante o período do milênio, o valor espiritual de Jerusalém. E é importante a gente saber, eu gosto sempre de destacar, algumas pessoas têm vontade de ir a Jerusalém, aquelas que podem, né, pagar. Eu reconheço que é uma boa aquisição, é uma experiência fascinante. Eu, pastor Fábio, já tivemos a oportunidade de experimentá-la, mas sabemos que algumas pessoas não têm essa oportunidade por questões financeiras, porque é um investimento que nem sempre as pessoas podem fazer. Mas nos é revelado aqui que durante o milênio todos tomarão parte de Jerusalém. E a Jerusalém numa nova condição espiritual e em um novo governo que estará governando em Jerusalém. Durante o período do milênio, não será qualquer homem ou qualquer governo daqui da terra. Será um governo celestial, será um governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclusive é o ponto 2 da nossa lição, que tem por título O Governo de Jesus Cristo. Pastor Fábio, esse governo será um governo extraordinário, será um governo diferente. Esse primeiro ponto aí do segundo tópico diz que Jesus governará com os seus servos. Isso também é um estímulo, é uma motivação, saber que a igreja, aqueles que foram remidos, comprados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, terão a oportunidade de reinar com Cristo. Isso é algo maravilhoso, extraordinário e serve de estímulo para que aqueles que creem continuem crendo e vivam debaixo dessa gloriosa esperança. É verdade, meus queridos irmãos e irmãs, na oração, o pastor Zé Roberto já colocou aqui, venha o teu reino, na oração do Pai Nosso, tem essa declaração de Jesus e deve ser almejado por todos nós participar deste reino. Há uma necessidade, há um clamor de todas as nações, de todos os países, de todos nós, por governos justos, por governantes que realmente executem a justiça, a benevolência, enfim, todos nós carecemos, necessitamos e almejamos um reino de paz para todos nós. Não temos conseguido, por mais que determinado país, região ou governo seja bom, etc., porque tem governos melhores e outros piores, mas por melhor que seja, não há de se comparar ao governo de Jesus aqui na terra, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, vai estar governando com os seus servos, Ele vai governar junto com a sua igreja. Então vai entrar no milênio, nós vamos estudar com um pouco mais de detalhe daqui a pouco, mas a igreja já glorificada, os santos do Antigo Testamento já glorificados, os mártires da tribulação já glorificados, vão reinar com Cristo, vão ser autoridades neste reino de Jesus aqui na terra. Daniel, já lemos aqui capítulo 2, versículos 44 a 45, sobre esse reino de Cristo que jamais será destruído, um reino que não passará a outro povo. Veja que os grandes planos que Deus tem para Israel durante o milênio. Na época do milênio, quem vai estar muito em evidência será Israel, porque até mesmo a capital do reino vai ser Jerusalém, e todos vão lá para Sião. Já foi lido aqui em Isaías, de Sião sairá a lei. Então todos peregrinarão até Jerusalém, até a capital do grande rei. Em Daniel, no capítulo 7, versículo 27, a palavra de Deus diz: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, meus queridos irmãos e amigos telespectadores, este reino será maravilhoso. Jesus vai reinar conosco aqui durante o milênio. A palavra do salmista, as palavras dos salmistas declaradas no Salmo 96 serão cumpridas na implantação do reino milenial de Cristo sobre a terra. Então será uma bênção, será uma maravilha. Pastor José Roberto
tópico 2.2 da nossa lição. A igreja reinará com Cristo. Isso mesmo, tem uma promessa, está aqui no livro do Apocalipse, é o livro da Revelação, no capítulo 2, versículo 26, o nosso Senhor Jesus, escrevendo aí a sua carta à igreja de Tiatira, diz o seguinte: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Versículo 27, e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então é uma promessa do nosso Senhor Jesus para aqueles que o seguem, que tomarão parte nesse governo. Nós já estudamos aqui em uma aula anterior que nesse período do milênio, a igreja estará em corpo glorificado. Os membros da igreja, as pessoas que fazem parte da igreja, terão passado pela transformação, terão corpos transformados, corpos glorificados e poderão, como diz o hino da harpa, céus e terra serão a mesma grei. Então eles estarão ali com Cristo reinando, guiando as nações. Então o comentarista diz que além de julgar o mundo, os salvos que fazem parte da igreja de Cristo hão de julgar até os anjos. Então é importante a gente ressaltar, destacar que a igreja do Senhor Jesus Cristo terá uma participação fundamental durante esse período do milênio. Será justamente neste período que a igreja haverá de reinar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o ponto 2.3 da lição fala a respeito da Nova Jerusalém. Justamente nesse período do milênio, nós sabemos que teremos na terra a Jerusalém terrenal, na qual estarão os judeus e para a qual se dirigirão as nações e os povos, para adorar o Messias, para adorar o Cristo, para reconhecer que Jesus é de fato o Rei, e não apenas um rei, ele é o Rei dos reis. Então as nações virão a Jerusalém, mas ao mesmo tempo nós teremos a Jerusalém terrenal e teremos também a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém que desce dos céus, e segundo alguns estudiosos, ela ficará suspensa, né? E ali a igreja poderá se dirigir e ir para a Jerusalém celestial, vir até a Jerusalém terrenal, nesse processo de participação e nesse processo de governo. Então, pastor Fábio, será um momento extraordinário para a igreja, um momento maravilhoso, no qual todas as profecias em relação ao papel da igreja governando e reinando com Cristo se cumprirão aqui por ocasião do milênio. É verdade. Meus queridos telespectadores, o milênio está revelado bem explícito aqui no capítulo 20 do livro de Apocalipse, onde é repetido essa palavra 1000 anos várias vezes. Depois, aqui no capítulo 20, versículos 7 a 10, fala que Satanás será solto, mas depois será derrotado. Depois vem o juízo final, depois vai vir o juízo do grande trono branco. E no capítulo 21 do livro de Apocalipse, a gente vê aí a questão do novo céu e da nova terra. Então, no capítulo 21, nós cremos que esse capítulo 20 e 21, ele está em ordem cronológica dos fatos, e esse novo céu e essa nova terra, como diz aqui, Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz que vinha do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vejam que o milênio Jesus vai executar aqui na terra, nesta terra atual, o governo milenial de Cristo,
é verdade que durante a grande tribulação vai acontecer muitas mudanças aqui na Terra, muitos terremotos, muitos cataclismos vão acontecer, saraiva, estrela, mudanças no sol, na temperatura, montes serão abalados, vai haver, né, uma sacudida aqui no planeta Terra, né, durante a grande tribulação, mas ele não vai ser destruído. O planeta Terra não será destruído e no milênio vai ser restaurado. Na implantação do milênio muita coisa vai ser restaurado, mas só que depois desses 1000 anos do governo de Cristo na Terra, depois vai haver a soltura de Satanás, o juízo final, e aí depois teremos os novos céus e nova terra, é quando vai haver essa transformação geral. Pedro também fala que os elementos ardendo em fogo se desfarão e serão feitos novos céus e nova terra, e nesse período é que vai ter a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A Nova Jerusalém não é uma utopia, como afirmam alguns teólogos, ela é real e os crentes devem desejar alcançá-la. Por quê? Porque lá não haverá choro, não haverá dor, lá tem a glória de Deus. Muito bem, nós estamos concluindo mais um bloco do nosso programa, vamos fazer um breve intervalo e já já retornaremos. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje o milênio, que é um dos assuntos da escatologia bíblica. Nós já temos destacado aqui ao longo das nossas aulas que este é um dos assuntos bastante complexos e quando se trata de escatologia é preciso que se tenha cautela, não se pode fazer suposições exageradas, sem fundamentação bíblica. E se tratando dessa questão do milênio, a gente, de vez em quando, alguém nos faz alguma pergunta e quer que a gente tenha uma resposta, mas nem sempre a gente tem elementos bíblicos ou passagens bíblicas suficientes e apropriadas para dar resposta. Então, eu dialogava aqui com o pastor Fábio, nós sabemos que, dentre as áreas da teologia sistemática, a escatologia é uma das áreas mais complexas, e é preciso que se mantenha a cabeça no lugar, se tenha humildade, se tenha consideração pelo texto bíblico e, sobretudo, humildade para saber quando o texto nos revela alguma coisa ou quando nós devemos silenciar. Então, em relação a essa doutrina do milênio, ao longo da história, nós tivemos aí diferentes perspectivas, abordagens. Nós já destacamos aqui uma abordagem mais simbolista, né, mais alegórica em relação ao milênio. Alguns estudiosos, alguns teólogos, alguns deles célebres na história da igreja cristã, não defenderam um milênio literal, sendo que nós defendemos com base nas passagens bíblicas, inclusive o texto do Apocalipse, aqui o texto do Apocalipse, nessa referência que faz alusão ao milênio, aponta para uma narrativa, e uma narrativa não de cunho alegórico, é um texto que deve ser interpretado literalmente, portanto nós defendemos um milênio literal que haverá de acontecer. Uma informação importante é que o milênio não acontecerá logo de imediato depois que Cristo vier para reinar em glória. Isso acontecerá porque nós temos lá no livro do profeta Daniel uma referência no capítulo 11 e que nos dá aí uma margem de tempo para uma preparação para o milênio. Durante essa preparação para o milênio haverá o julgamento das nações, haverá a separação dos bodes das ovelhas. Então, há todo um momento ali de preparação para o início, de fato, do milênio literal. Quando o milênio literal acontecer, então, nós sabemos que a igreja estará reinando com Cristo. Alguns estudiosos têm várias suposições a respeito de quando isso acontecerá. Nós tratamos aqui no bloco anterior sobre a Nova Jerusalém. Alguns estudiosos levantam a suposição de que a Jerusalém celestial descerá e ficará suspensa, enquanto na terra a Jerusalém terrenal, os judeus e todos aqueles que em carne participarão do milênio. Mas o que nós podemos afirmar é que teremos uma Jerusalém
terrenal e teremos uma Jerusalém celestial, que por fim será implantada como cidade adornada por Deus, no qual o estado eterno se cumprirá, que será um assunto que nós estudaremos nas lições mais adiante. O ponto 3 da nossa lição vai tratar a respeito dos aspectos relevantes do milênio. Aqui nós queremos nos deter um pouco mais e destacar e ressaltar o aspecto político, o aspecto ambiental, da natureza, que envolve o milênio. E uma das perguntas que nos fizeram ao longo desta semana, tanto a mim quanto ao pastor Fábio, e que não é uma pergunta fácil de responder, que está aí no ponto 3.1, é: quem vai participar desse reino milenal? Pastor Fábio, tenta aí responder. É isso aí, pastor Zé Roberto, meu querido telespectador. Realmente algumas perguntas não são fáceis, né? Não são fáceis, nós não temos respostas para tudo. Algumas coisas a gente diz com segurança, porque a Bíblia mostra claramente, porém outras coisas a gente vai para o campo da hipótese, da suposição. Então, no tópico 3.1 da nossa lição, quem vai participar deste reino, quem vai participar do milênio? Então, há duas correntes principais de interpretação de pessoas que vão participar desse milênio. Então, é muito assim, pacífico e unanimidade entre todos que vai participar do milênio. Os santos, né, do Antigo Testamento, já glorificados, já em corpos imortais, vai participar. Os santos do Novo Testamento, que foram arrebatados, né, a igreja que foi arrebatada por ocasião, conforme diz na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, então, com corpos glorificados, já imortais, esses também vão participar, vão entrar no milênio, como também os mártires da grande tribulação. Inclusive, no texto de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4 diz: "E vi as almas daqueles que foram degoladas pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos." Então, os mártires, os crentes fiéis da tribulação, eles vão ressuscitar e também vão entrar no milênio para reinar com Cristo. Então, Jesus no milênio vai reinar na companhia dos mártires da grande tribulação, na companhia dos santos do Antigo Testamento e na companhia da igreja que fora arrebatada. Todas essas três classes de pessoas são pessoas já com corpos glorificados, imortais, né? São crentes glorificados, né? Que consiste dessas três classes de pessoas. Porém, vai entrar também para participar no milênio, conforme diz aqui o pastor Antônio Gilberto no seu livro O Calendário da Profecia Bíblica, na página 80, ele diz que também entrará no milênio, para participar do milênio, os povos naturais em estado físico normal, né, vivendo na terra, a saber, porque quando Jesus vier na sua vinda gloriosa com poder e grande glória, ele não vai, a tribulação não vai exterminar toda a população da terra, não. Vai ficar muita gente viva ainda. Na batalha lá do Armagedon vai morrer aqueles exércitos, aquele povo que vai estar guerreando contra Israel. Então não vai ser um extermínio de toda a população da terra, não. Então, quando Jesus vier com poder e grande glória para julgar as nações e logo em seguida dar início ao milênio, então vai entrar no milênio os judeus salvos saídos da grande tribulação, aqueles judeus que se arrependeram naquela conversão nacional, conforme diz lá em Zacarias, né, que eles vão clamar pelo Messias e vai ter aquele arrependimento coletivo lá em Israel. Aquele 1/3 de israelitas que sobreviveu ao massacre da grande tribulação. Mas o pastor Antônio Gilberto, ele diz aqui também que vai também entrar no milênio os gentios poupados no julgamento das nações e o povo nascido durante o próprio milênio. Então, pessoas com corpos naturais, não glorificados, que não têm ainda a vida eterna, vão entrar no milênio. Quem são?
judeus que escaparem da grande tribulação, vai também entrar no milênio os gentios que foram poupados no julgamento das nações e o povo que nascer durante o milênio. Na verdade, vai ser 1000 anos, então muita gente vai nascer. As pessoas que entrarem no milênio com corpos naturais já entrarão com corpos naturais, então vão se reproduzir. Só quem não vai se reproduzir é quem já está com o corpo glorificado. É importante a gente entender que o milênio é um reino material aqui na terra que Jesus vai reinar. Não é ainda, vamos dizer assim, não é o céu. Não é o céu, não é o destino final de todos os santos. Não vai ser o milênio. O milênio vai ser apenas uma estadia, um tempo de 1000 anos aqui, né, na terra. Então, há uma divergência entre as principais correntes escatológicas, porque alguns acreditam que só vai participar do milênio quem é salvo, né? Quem já está com o corpo glorificado, quem é salvo mesmo. E no milênio não vai entrar nenhum incrédulo, porque quando Jesus vier na sua vinda gloriosa, todos os incrédulos serão destruídos, né? O pastor Antônio Gilberto já acha que vai entrar gentios que foram poupados do julgamento das nações. Eu, particularmente, sou mais, concordo mais com essa interpretação do pastor Antônio Gilberto, do pastor Círio Zibordi, também no livro Erros Escatológicos que os pregadores devem evitar, que essas pessoas com corpos naturais que entrarão no milênio, vai também entrar pessoas que foram poupadas no julgamento das nações. Esse julgamento das nações que vai acontecer, quando Jesus vier com poder e glória, ele vai julgar lá em Israel, e também está retratado em Mateus 25. Em Mateus 25, versículo 31 a 46. Então aqui, onde ele vai separar os bodes das ovelhas, é um julgamento de nações e não um julgamento de pessoas individuais. Um julgamento de nações. Então, aqueles que se rebelaram contra Deus, contra Israel, que lutaram contra o anticristo, evidentemente que vão ser lançados no lago de fogo, e aquelas nações que estavam do lado de Israel vão ter o privilégio de participar do milênio. Mas veja bem, participar do milênio não significa que está salvo eternamente, que vai para o céu, não. Se elas não se arrependem, se elas não se converterem durante o milênio, elas não irão para a Jerusalém celestial, os novos céus e a nova terra. Pastor Fábio, é bom lembrar que Satanás será solto depois do milênio, irá tentar as pessoas, e aquelas pessoas que não forem fiéis, elas serão condenadas. Inclusive, o texto lá de Apocalipse 20 revela que Satanás, no final do milênio, será solto e vai conseguir arregimentar ainda muitas nações para lutar contra o reino de Cristo, cuja capital é em Jerusalém, a última grande revolta, tipo uma revanche da batalha do Armagedon. Então, no milênio vai ter pessoas, Jesus vai reger as nações com vara de ferro. Se todo mundo do milênio fosse só crente e glorificado, então como é que Jesus ia reger as nações com vara de ferro? Então eu acredito que alguns teólogos também, pelo que a gente vê aqui, o pastor Antônio Gilberto, o pastor Círio Zibordi, eles também acreditam que as nações que foram poupadas no julgamento das nações, descrito em Mateus 25, versículo 31 em diante, elas também entrarão no milênio. Agora, uma coisa é você entrar no milênio como súdito e outra coisa como príncipe, não é isso, pastor Zé Roberto? Então, os crentes glorificados, os salvos que já têm posse da vida eterna, vão ser os príncipes desse reino e vai reinar com Cristo. Os gentios que não são salvos e os judeus que escaparem, vão ser, esses que escaparem da grande tribulação vão ser súditos. Muito bem, então o debate está interessante, tem muita informação, muito conteúdo, mas nós vamos precisar fazer uma pausa agora, retornaremos em seguida e vamos falar ainda sobre de outros aspectos relevantes do milênio. Continue conosco. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 10, Milênio, um tempo glorioso para a Terra.
Então, o milênio vai ser um período de 1000 anos em que Jesus vai reinar aqui na terra, juntamente com os crentes glorificados. Vamos reinar com Cristo durante 1000 anos e vai ser um período glorioso. Estávamos aqui debatendo até o final do bloco anterior, o tópico 3.1, quem vai participar deste reino. Então a gente já falou sobre esse assunto e no tópico 3.2 haverá um conhecimento universal de Deus. Então, pastor Zé Roberto, a gente já leu aqui que de Sião sairá a lei. Então, as nações, os povos durante o milênio vai ter um conhecimento abundante da palavra de Deus. Isso mesmo. Nós vivemos hoje num momento em que o conhecimento de Deus ele é restrito, principalmente porque as pessoas às vezes se afastam da palavra de Deus e do conhecimento das coisas divinas. Mas o período do milênio será um período de grande despertamento espiritual. O profeta Isaías diz aqui no capítulo 11, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que texto bonito, que texto poético. Então, haverá também nesse período do milênio um derramamento pleno do Espírito Santo, está lá no livro do profeta Isaías, inclusive o texto de Joel, capítulo 2, versículo 27 e 28, fala do Espírito de Deus sendo derramado sobre toda a carne. Então, esse texto alcançará sua plenitude por ocasião do milênio. Então, nós teremos um avivamento mundial, digamos assim. Algumas pessoas suspeitam que haverá um avivamento antes da vinda de Jesus. É possível que isso aconteça, mas o que nós temos convicção e certeza é que esse despertamento espiritual e esse avivamento espiritual acontecerá por ocasião do milênio. Está lá em Miqueias, capítulo 4, versículo 2. Isso principalmente porque Israel terá a oportunidade de ter um encontro profundo e espiritual com o seu Messias e haverá um despertamento que alcançará não apenas aos judeus, aqueles que reconhecerão em Cristo Messias, bem como a todas as nações e povos que estarão ali debaixo do governo de Cristo enquanto Messias. Um outro ponto importante, um outro aspecto relevante no que tange ao milênio, está no ponto 3.3 e fala sobre um período de paz na Terra. Então, nós vivemos hoje num período marcado pela guerra. Nós temos movimentos de guerrilhas e de guerras em vários locais do mundo. Nós, quando vemos o noticiário, nós acompanhamos que está havendo guerra em algum lugar. Nós somos testemunhas da história. Através dos livros, nós lemos a respeito de 2 grandes guerras que marcaram a história da humanidade só nesses últimos anos. Mas, felizmente, pastor Fábio, nós podemos descansar na expectativa, na certeza, na convicção de que durante o milênio, Jesus, que é o príncipe da paz, estará reinando. É verdade. Isaías, capítulo 9, versículo 6, falou que um dos títulos do Messias, um dos títulos de Jesus, é príncipe da paz. Ainda no profeta Isaías, capítulo 2, ele profetizou que nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e sobre ele afluirão todos os povos. Está se referindo aqui a Jerusalém, que foi edificada em cima do monte Sião. E muitas nações irão a Jerusalém e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. Está se referindo a Jerusalém do milênio, que está no monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Veja aqui que ele vai julgar entre os povos, vai corrigir muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Você veja aqui que vai ter várias nações. Não pensa que no milênio vai ter só a igreja aqui na terra.
vai existir várias nações, só que Jesus vai implantar uma paz real, verdadeira e duradoura, porque ele é o príncipe da paz, ele é o príncipe da paz. Em Isaías, capítulo 11, versículo 4 e 5, ainda falando sobre características desse reino, um dos pré-requisitos importantes para a paz é a plena justiça. Quando os povos, as pessoas se sentem justiçadas, que há uma justiça verdadeira, isso traz muita tranquilidade e muita paz, e Jesus é o sol da justiça. Isaías capítulo 11, versículos 4 e 5 diz que ele julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Olha aí, vai ter perverso no milênio, mas ele vai ser alvo da justiça de Cristo. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, Cristo ele vai trabalhar direitinho, o reinado de Jesus aqui na terra vai ter a verdadeira justiça e santidade. E até mesmo, pastor Zé Roberto, a questão aí de modificações na natureza, até mesmo na natureza dos animais, né? Vai haver, porque a queda também afetou a natureza, Paulo falou que a natureza até hoje geme, então vai haver também uma restauração na natureza, não é isso? Isso mesmo, o ponto 3.4 tem por título: a natureza será transformada. E nós lemos aqui, nesse mesmo texto que o pastor Fábio mencionou, capítulo 11 do livro do profeta Isaías. Eu recomendo ao nosso amado telespectadora, que leia o capítulo 11 do livro do profeta Isaías. Há uma série de outras passagens, mas esse texto aqui, ele é bastante específico para delinear o reino do Messias, o quanto ele será pacífico e o quanto ele será próspero. E em relação a essa questão da natureza, os versículos de 6 a 8 dizem assim: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a nédia e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Então, quer dizer, será um período pleno de paz. Nós não teremos, como nós vemos hoje, não teremos pestes, nem enchentes, nem terremotos, nem falta de alimento, nem escassez, nem secas. Então, para nós aqui do Nordeste, isso aí é bastante acalentador. Nós sabemos que no governo de Cristo nós teremos uma natureza regenerada, uma natureza restaurada, e que nós não teremos mais essas calamidades, essas tragédias que nós vemos no dia a dia. Pastor. Uma coisa importante, pastor Roberto, que nós não podemos esquecer de falar para os nossos telespectadores, é que durante o período de 1000 anos do governo de Cristo na Terra, Satanás estará preso. É verdade. Ele não poderá fazer nenhuma ação aqui na Terra. E às vezes tem muitas pessoas que dizem que o milênio vai ser muito bom, vai ter muita paz, porque o diabo está preso. Mas a Bíblia revela que toda essa paz, toda essa prosperidade do milênio não é porque o diabo está preso, é porque Cristo vai estar reinando. Então o enfoque principal, a causa de todas essas bênçãos do milênio, é porque o Messias é quem vai estar reinando. Jesus é a pessoa central do milênio. A pessoa central do milênio é Cristo, ele é o príncipe da paz. Então, aqui no tópico 3.5, haverá saúde e prosperidade para todos. Natureza restaurada, não vai haver tanto problema como existe hoje. E aí as pessoas vão ter uma longevidade surpreendente, aqui na terra. Diz o texto de Isaías, capítulo 65, versículo 20 a 22, que não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto.
não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Então, pastor Zé Roberto, é uma maravilha. Muito bem. Então, para concluir, nós queremos chamar a atenção dos caros telespectadoras, nossos irmãos, nossas irmãs, e dizermos o quanto o milênio é importante para a doutrina escatológica. E é importante que nós estejamos prontos para a trombeta soar e os mortos em Cristo serem transladados. Depois da tribulação, sabemos que Jesus virá reinar e estabelecer o seu reino glorioso aqui na terra. Estejamos, portanto, firmes nessa convicção, nessa esperança, firmes na palavra de Deus e cientes que o governo pleno só acontecerá quando Cristo estiver reinando. Até lá, felizmente, nós somos colocados diante de situações adversas, os governantes não fazem aquilo que deveriam fazer e a própria natureza está em situação de queda por causa do pecado do homem. Na medida do possível, evidentemente, nós precisamos fazer o melhor para transformar essa sociedade e para modificar essa situação, mas conscientes que a plenitude só virá através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, o debate para por aqui, mas continua, não é, pastor Fábio? Continua domingo, na sua classe de Escola Bíblica Dominical. Nós também estaremos, eu e o pastor Zé Roberto, na nossa classe de Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação, participando de mais um estudo da Palavra de Deus, nesta lição maravilhosa sobre o milênio. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito bem, fiquem na paz do Senhor e até o próximo programa, se o Senhor permitir.